Plantar a semente do amor e colher os frutos da solidariedade. É esse o objetivo de iniciativas como o projeto Vida Melhor, em Curitiba, Paraná, e da Escola Novo Lar, em Viamão, no Rio Grande do Sul. Através desses projetos, os salesianos do sul do país reconstroem histórias de exclusão e abandono, colorindo a vida em um novo cenário de cidadania e participação social. Educar, promover e amar. Como toda instituição que segue o carisma salesiano, a Escola Novo Lar nasceu da crença de que qualquer ser humano é capaz de desenvolver suas potencialidades. Foi assim que, assumindo a gestão da Associação de Recuperação de Menores em Viamão, no Rio Grande do Sul, os salesianos encontraram o verdadeiro caminho para a promoção da cidadania e do combate à exclusão. Os seus inícios foi por parte de Dom Vicente Scherer, arcebispo de Porto Alegre. E ele, percebendo a realidade, sobretudo de Porto Alegre, de muitas crianças e adolescentes infratores, pensou em ter uma iniciativa, que houvesse uma obra que pudesse atender a esses meninos. Em 1986, a Associação de Recuperação do Menor foi extinta, dando lugar a um projeto efetivo de prevenção social. Há 20 anos, a escola atende a jovens fora da idade escolar, com dificuldades de comportamento e aprendizagem ou evadidos de outras instituições, oferecendo ensino fundamental de 1ª a 5ª série. Através de parcerias com a Prefeitura Municipal de Viamão e com a PUC do Rio Grande do Sul, o Novo Lar oferece educação escolar de currículo regular, acompanhamento psicopedagógico, laboratório de informática, jogoteca, biblioteca e atividades esportivas. Tudo isso em um ambiente familiar de acolhida e valorização da vida, da amizade e da solidariedade. E eu acho que é isso que encanta o adolescente e o jovem, ele se sentir realmente importante, valorizado, reconhecido, né, pelas suas características, pelas suas potencialidades. Em outra frente de atuação, uma parceria com o Senai permite que a Escola Novo Lar desenvolva cursos profissionalizantes e semi-profissionalizantes. Ao todo, 350 jovens entre 12 e 24 anos, provenientes de quase 100 vilas do município, participam de atividades formativas nas áreas de auxiliar administrativo, informática, cabeleireiro, manicure e pedicure, corte e costura, elétrica predial e industrial, artes manuais e reciclagem. O ambiente do Novo Lar, em geral, pode-se dizer que é um ambiente educativo mesmo. Porque os educadores todos, eles dão exemplo, eles estão sempre junto com os educandos, né? E no pátio a gente aprende a lidar com o outro, né? É onde, fora os cursos, tudo, aquelas especialidades que a gente aprende aqui, tem aquela questão do convívio, da reciprocidade com o outro, de aprender as trocas, as experiências todas. Na Escola Novo Lar, os jovens são preparados para a vida. Aqui, a formação profissional segue as vias da valorização da fé, do amor a si mesmo e ao próximo. Então nós temos jovens músicos, jovens cantores, jovens atores, jovens pintores, jovens... Enfim, uma série de coisas que a gente percebe que o jovem desenvolve as suas potencialidades e vai conquistando o seu espaço no mundo, né? Esse é o nosso objetivo, que o Novo Lar seja uma passagem para que na vida deles o projeto de vida possa ser construído.
Em Curitiba, Paraná, os salesianos encontraram na criação do Provin o caminho para o resgate de uma infância marcada pela exclusão. O Provin significa Projeto Vida Melhor. Nasceu no ano de 2001, quando este complexo, que já existia, porém com o nome Centro Social Felício da Costa Vieira, foi passado para a nossa administração. Foi doado para nós. Primeira coisa, foi reformulado, foi feita uma reforma neste complexo e desde então o Provin passou a ser uma unidade de atendimento em contraturno escolar. Em meio a uma realidade social em que o direito à educação cede espaço ao trabalho infantil, o Provin atende a 250 crianças entre 7 e 12 anos na periferia de Curitiba. Através do Provin, as crianças participam de atividades pedagógicas, lúdicas e recreativas, com horários de reforço escolar, incentivo à leitura, oficinas de dança e expressão corporal, artes manuais, reciclagem, atividades esportivas e educação ambiental. Um ambiente educativo e acolhedor, em que a fantasia e a imaginação são vistas como parte fundamental do desenvolvimento juvenil. Eles chegam aqui muito machucados pela vida, pelo que eles vivem, né? Tem muitos teve criança que chegou a falar assim para mim que eles não tinham um sonho. Isso para mim é um crime. Criança não ter sonho, então a gente aqui tenta motivar eles a sonhar, a ser criança mesmo, a rolar no chão, a brincar. E através disso ser uma coisa séria, uma coisa séria, mas legal. No projeto Vida Melhor, a criança é assistida na totalidade de seus anseios e necessidades. Por isso, o Provin garante alimentação adequada a todos os jovens envolvidos, além de contínuo acompanhamento familiar. E esse triângulo, criança, família, criança, escola e criança contraturno. A gente procura manter muito essa unidade desses 3 momentos em que a criança vive. E é uma relação muito próxima, nós estamos muito inseridos na comunidade, os portões sempre abertos. E daqui a pouco a gente conversa com Bernardo Carneiro, coordenador do programa Fica Vivo, no aglomerado Cabana, em Belo Horizonte, e com Leandro da Silva, participante deste mesmo trabalho. Fique com a gente, o contato volta já. E no nosso debate de hoje a gente vai conversar um pouco a respeito de cidadania e combate à exclusão. E a gente tem 2 convidados especiais. A gente convidou o Bernardo Carneiro, que é coordenador do programa Fica Vivo, no aglomerado Cabana, em Belo Horizonte. Não é isso, Bernardo? Isso. Um prazer tê-lo aqui. E ele trouxe o Leandro Silva, né, Leandro? Que participa do programa. Bom, eu gostaria de perguntar primeiramente para o Bernardo, como é que é isso? Que programa que é esse? Programa Fica Vivo. De onde vem esse nome? Que programa que é esse? O programa Fica Vivo, na verdade, Fica Vivo é uma marca, né, que o programa criou. Na verdade, ele começou com o nome Programa Controle de Homicídios. Sim. Que não é um nome tão bonito como Fica Vivo. Claro. Né? E, na verdade, se pensou esse programa, né, a partir do momento em que Belo Horizonte começou a haver um crescimento alto no índice de homicídio. Né? E aí começou a se trabalhar como é que estava acontecendo isso. E o que se detectou a partir de uma parceria com o CRISP, Centro de Estudo em Criminalidade e Segurança Pública da UFMG, o CRISP detectou que a maior parte dos homicídios aconteciam em áreas específicas, né, áreas determinadas, né, aconteciam numa idade determinada, né, quer dizer, os jovens, tanto os jovens que matavam como os que morriam, estavam entre 14 e 24 anos. Né? E o que se percebeu é que os homicídios, a pessoa que cometia o homicídio, morava muito próxima à pessoa que sofria o homicídio. Sim. Né? E aí começou a se pensar uma proposta, né, para o controle de homicídio em Belo Horizonte. E a proposta da proteção social, na verdade,
é que a gente possa fazer um trabalho focado com os jovens, não esquecendo que esses jovens estão incluídos em uma comunidade, né? Ou seja, a comunidade faz parte desse trabalho também. Sim. As instituições parceiras, né? E quando se pensou um trabalho com os jovens, né, era preciso também se pensar que a gente estava falando, não deixava de esquecer o objeto inicial do programa, que são os homicídios, né? E que para isso a gente precisava trabalhar e chegar aos jovens que estão correndo mais risco com relação ao homicídio. Né? Geralmente jovens estão envolvidos com tráfico, né? estão envolvidos com gangues, né? Assim, e a gente começou a tentar trabalhar com esses jovens, né? E com uma coisa que a gente costuma chamar no programa de mediação de conflitos, certo. Né? Que é uma proposta do programa. Quando a gente chega no Cabana, a gente vê uma coisa muito característica lá, que é a divisão de territórios. Né? Uma pessoa da área de baixo não sobe na área de cima e vice-versa. Né? E a gente começou a ter ações do programa, né? O núcleo de referência se implantou numa região mediana entre as duas áreas de maior conflito, lá do Cabana. Né? É uma área limite ali, entre essas duas áreas. E a princípio, quando o Fica Vivo chegou lá, os jovens de baixo falavam que não subiam no núcleo de referência do Fica Vivo de jeito nenhum, e os jovens de cima também não. Hoje a situação é bastante diferente. E quais as atividades que foram implantadas nesse núcleo que fez o pessoal mudar de ideia? Na verdade, a proposta principal do programa são as oficinas. Né? É claro que para implantar as oficinas tem algumas funções primordiais que a gente tem no programa. Primeiro, se pensar o local onde a oficina vai ser. Certo. Né? Isso é primordial. Estabelecer uma parceria com uma instituição, né, para poder implantar a oficina ali. Uma instituição que esteja localizada num lugar que os jovens dessa região tenham acesso, tanto os jovens que não têm tanto risco, como os jovens que estão em mais eminente risco. Né? E de certa forma também, o que eu acho o papel mais primordial de tudo no Fica Vivo, né, que eu acho a função mais primordial desse programa, é o papel do oficineiro. Né? E o que tem de mais característico no Fica Vivo é que os oficineiros do programa são todos da região. Né? Quer dizer, a gente trabalha com pessoas da região, que são as únicas pessoas que têm condição de estabelecer uma liderança mais próxima, né? Assim, estabelecer esse contato entre regiões que a princípio eram rivais, né? Estabelecer essa mediação dos conflitos entre as regiões rivais. E tem se constituído cada vez mais importante no Fica Vivo esse papel do oficineiro como uma liderança local. Agora me explica quais as oficinas, Bernardo? Cita elas para mim. Difícil enumerar, viu? No Cabana hoje nós temos 27 oficinas. Temos em torno de 730 jovens inscritos, participando do programa. Oficinas, não sei se eu vou me lembrar de todas, mas temos grafite, rap, dança de rua, artesanato, capoeira, axé, e o Leandro participa de qual? Leandro participa da de axé. E você gosta? O que você acha desse programa? O programa Fica Vivo foi um programa assim, que na minha vida mudou muita coisa. Por quê? Depois que eu comecei a me envolver com o programa, eu comecei a poder andar na outra área que não podia. Aí eu comecei a ter menos medo. E isso mudou muito assim, porque eu só vivia preso na área que eu moro. Porque, igual o Bernardo falou, lá não podia descer. Aí depois que os povos começaram a me ver que eu era do Fica Vivo, que eu não tinha nada a ver com a história deles, do que estava acontecendo, eu comecei a poder andar tranquilamente, a circular. Mas na minha vida mudou muita coisa assim, e eu assim, agradeço muito por eles terem colocado esse programa lá, porque senão não estaria, talvez hoje eu nem estaria aqui, por causa da violência, estava demais. Estava demais a violência lá no aglomerado? Tava muito. E você pretende continuar no programa? Pretendo sim. Quais as outras oficinas que você vê acontecendo lá? Eu vejo de rap, que também assim é uma oficina também assim que ajudou muita gente, de futebol. Então assim, eu vejo várias, mas é difícil assim ficar falando mais. Que várias assim, mas as de axés que envolvem muitas pessoas e todo mundo Você curte bastante? Não, curto demais. Legal. Bernardo, sua recompensa pessoal nesse trabalho
de olhar para esses jovens e ver que essa realidade está mudando? O que você pode dizer a respeito disso? É difícil conseguir localizar isso, mas eu acho que, na verdade, quando a gente implanta o Fica Vivo, a gente sabe que a gente está implantando uma proposta que, na verdade, quando o Fica Vivo vai para uma comunidade, isso não tem nada de bom, né? Uma comunidade receber o programa Fica Vivo é sinal de que a violência está muito alta lá. Né? E a proposta, na verdade, é que o Fica Vivo entra justamente porque a comunidade, de certa forma, não se organizou em torno desse problema a ponto de conseguir conciliá-lo. E aí o Fica Vivo precisa chegar. Né? Na verdade, a proposta do Fica Vivo, para mostrar a eficácia desse programa, é preciso que a gente seja cada vez mais desnecessário naquela comunidade. Né? Quanto mais a gente possa ser dispensável, mais é sinal de que a comunidade está, de certa forma, se apropriando do que eles estão construindo ali. Né? Os jovens estão conseguindo se apropriar de um trabalho que eles estão fazendo e estão se organizando por conta do próprio trabalho que está funcionando ali. E encontrando uma vida melhor. Sim, e eu acho que, com relação a essa realização desse trabalho, o que, de certa forma, faz ele funcionar é exatamente que a gente sabe que ele tem um ponto de exterioridade a gente. Sabe? Que é algo que faz isso funcionar. Bacana. Né? Bacana. Bom, infelizmente a gente tem pouco tempo aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Espero que voltem aqui para contar mais a respeito do projeto. Tá? E daqui a pouco a gente volta com o Contato Educativo. Fique com a gente. Mais do que qualquer outro momento da vida, a adolescência é uma fase de descoberta, de transformações no corpo, na alma, no coração. Mas o que fazer quando esse momento é atravessado por uma gravidez precoce? É o que a gente confere agora em mais um Contato Educativo. Contato Educativo. Olá, você que está em contato conosco, paz e bem, família de todo o Brasil, aquele abraço. Nós estamos aqui hoje com a carta da Beatriz Soares, que é de Maceió, Alagoas. A Beatriz é uma jovem de 19 anos, diz estar trabalhando com muito esforço como telefonista numa empresa de celulares. Nesta mesma empresa trabalha o Sávio, de 23 anos, que é o seu namorado. Pois bem, Beatriz diz-me estar vivendo uma situação complicada. A sua irmã, Camille, de apenas 15 anos, ficou grávida do irmão de Sávio, o Vitor. E nessa realidade, tanto os pais de um quanto os pais de outro não estão dando a devida atenção. E isto tem preocupado muito a Beatriz. A Beatriz, além de estudar, trabalhar, está se vendo na responsabilidade de cuidar de Camille e, futuramente, também do seu filho, o filho da Camille. Nesse sentido, ela me pergunta o que fazer, como agir diante de toda essa situação. Olha, Beatriz, o que eu vejo que você, uma vez que está namorando o Sávio, e tanto o Sávio quanto você estão envolvidos na mesma situação, devam se unir e buscar trazer os seus pais para a responsabilidade dessa situação. Você tem sim o dever de apoiar a Camille, estar junto com ela, assim como o Sávio também apoiar o Vitor, mas não cabe a vocês a responsabilidade por essa situação, mas sim dos pais de vocês. Que vocês então consigam entrar em acordo, chamar aí a atenção da sua mãe, do seu pai, dos pais de Sávio, que são os pais do Vitor, para perceberem bem, conscientizarem da realidade da situação de Camille e do Vitor. E que nesse sentido, vocês possam, no acordo que vocês chegarem, conseguir envolver a família na responsabilidade que são deles, que são dos seus pais. Que vocês sejam muito felizes nessa história. E com certeza, você conseguindo, juntamente com o Sávio, ter um sucesso diante dessa realidade, vocês estarão constituindo assim uma verdadeira família, uma família de exemplo que consegue já com esta situação dar um grande exemplo para a nossa sociedade. Que Deus abençoe vocês e abençoe a todos nós na nossa caminhada de vida. Mande sua história para o Contato Educativo. Avenida 31 de Março, 435, bairro Dom Cabral. CEP 30 535 000, Belo Horizonte, Minas Gerais. Ou, se preferir,
Envie e-mails para programacontato@salesiano.br. São João Bosco sempre enxergou no auxílio aos jovens a base para a construção de um futuro melhor. E é com esta mesma visão que os salesianos continuam trabalhando pela preservação da infância e pela formação da juventude, preparando-os para a vida e para o mercado de trabalho. Aprendendo a construir seu próprio caminho com dedicação e força de vontade, os jovens se reconhecem como cidadãos, portadores de direitos e deveres diante da sociedade. O contato fica por aqui, mas semana que vem a gente volta a se encontrar. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Colabore com as obras sociais salesianas. Faça parte da União pela Vida. Para participar, visite o site www.upv.org.br ou ligue para 61 3214 2300.